Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Soberanas leis. Evangelho, capítulo 1, item 3. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. São Mateus, capítulo 5, versículo 17. A lei natural, que vige em todo o universo, é a de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. No começo, é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos e inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários, que remanescem em controle das atividades do processo de crescimento. Inconsciente da sua realidade mortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que o desalojam da concha vigorosa onde se encarcera, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão com promessa de plenitude. Como efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei, para que o espírito modele as asas para a ascensão, através de disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor e, mergulhado conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição ou comunicação direta com o pensamento universal, espraiado em toda parte, ascendendo aos planos da felicidade que almeja. Moisés houvera estabelecido por inspiração e observação os códigos essenciais ao processo de libertação da sombra e elaborou o decálogo conduzido pelo psiquismo divino, tornando-o indestrutível, paradigma para todas as demais leis, por conter em essência o fundamento do respeito a Deus, à vida, aos seres em geral e a si mesmo em particular. À época, caracterizada pela predominância da sombra coletiva, tornava-se indispensável que ficassem estabelecidas trajetórias de grande vigor, mediante o processo avançado em relação à lei de Talião, aquela que punia conforme o tipo de delito praticado, olho por olho, dente por dente. O ser humano compreendia que a amputação de um membro que houvera deliquido não correspondia a uma medida de justiça, mas sim de vingança, porque afinal não é o órgão que injuria que comete o delito, mas sim o ser pensante que transfere a atribuição da responsabilidade, propondo outro tipo de correção. A reeducação passou a ser medida própria para reabilitar o infrator, antes que para destruir-lhe a existência corporal ou parte dela. Desde o primeiro código moral e legal, conhecido e exarado na estela de pedra por Hammurabi, que ficaram os primeiros sinais de respeito pela vida e pelos seres humanos. Embora a dominação arbitrária dos poderosos em trânsito para o túmulo, sempre vitimados pela sombra que neles era a característica essencial. Jesus, o homem excelente, chegou à terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. O amor era considerado sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força
existente na anima que existe em todos os homens, prepotentemente submetidos ao férreo jugo da brutalidade. Da mesma forma, o animus que compõe psicologicamente o ser feminino era propositalmente ignorado, a fim de não ser vítima de punição, que atribuía à mulher culpa e responsabilidade pelo delíquio inicial do homem, portanto, a degradação de toda a humanidade. Esse barbarismo conceptual encontrava a sua extravagante inspiração na Bíblia, interpretada de forma conveniente e dominadora em desserviço das admiráveis imagens que revestem o pensamento original e podem ser decodificadas pela moderna psicologia profunda, como também pela psicanálise, retirando os mitos nela existentes e configurando os arquétipos que prosseguem no inconsciente individual e coletivo de todas as criaturas humanas. Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade nem se submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade, mas excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. As do seu tempo eram leis injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas, que viam o ser humano apenas como um animal passível de domesticação, e quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se merecedor de extermínio para o bem da sociedade. Mormente que as paixões da sombra, envolvente dos legisladores e seus tribunais, sempre preponderavam nas decisões criminosas, não menos merecedoras de reparação do que aquelas que pretendiam justiçar. A superioridade espiritual e moral de Jesus entendeu a necessidade, não a primazia desse código perverso e submeteu-se, pois que ele viera também para dar exemplo dos postulados que recomendava, considerando respeitáveis os profetas e legisladores que as estabeleceram nos seus respectivos períodos. Todavia, ele trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual, e a ele volvendo o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa, reabilitadora. O ser humano erra por ignorância ou rebeldia, sob os estímulos do ego autodefensor, sem conhecimento profundo do significado existencial do valor de si mesmo. Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona as ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. O ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self, iluminando a sombra e vencendo-a. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas, porque aquele que já desfrutou de felicidade e não a soube repartir com o seu próximo, terá menos possibilidade de fruí-la depois da vida física. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus. Tornando-se o caminho, a sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e de amor. Na conquista desse objetivo, não importam os preços e testemunhos, os impositivos das legislações, mesmo quando arbitrárias e injustas, porque são transitórias. No entanto,
Diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais, aquelas que são do ser em si mesmo responsável, e assume as consequências dos seus hábitos perante a vida. Todo o seu verbo está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento e abrir espaço para as repercussões sociológicas e espirituais, éticas, essenciais e morais, seguras através dos diferentes períodos da humanidade. Ocultando grandes verdades em símbolos compatíveis com a compreensão do momento, utilizou-se com sabedoria dos conteúdos dos hábitos diários para compor o mais admirável hino de louvor à vida de que se tem conhecimento. Suas parábolas, argamassadas com o cimento das lições do cotidiano, são discurso para todos os períodos do desenvolvimento sociopsicológico das criaturas. Não obstante, fez grandes silêncios em torno de verdades mais transcendentes, que poderiam ser desnaturadas por falta de amadurecimento evolutivo e psicológico dos seus coevos, impossibilitados mesmo de registrar o pensamento que sofreria inevitavelmente mutilações, adaptações, adulterações de acordo com os interesses vigentes em cada estágio da evolução. Tornava-se, por outro lado, necessário que a ciência pudesse corroborar-lhe os postulados, oferecendo à razão os meios de aceitação compatíveis com as exigências do sentimento destravado das leis vigorosas e primitivas, bem como dos dogmas que as substituiriam, tão perversos quanto as mesmas, a fim de manterem as mentes submetidas aos interesses das religiões e dos estados ultramontanos. Pelo mecanismo inevitável e incoercível das reencarnações, missionários do bem e da luz, periodicamente mergulhando no corpo, esbatiam a sombra coletiva, libertando o ser daquela que nele predominasse, mediante o esforço de adaptação às conquistas da inteligência e da emoção. Na perspectiva, portanto, da psicologia profunda, a lei de amor está incerta no ser legítimo, trabalhando-o sem cessar face ao fatalismo da evolução nele predominante, ao tempo em que os conceitos de imortalidade, de comunicabilidade do espírito após a morte e da reencarnação pudessem receber o aval da ciência investigadora, abrindo novos horizontes para o amadurecimento psicológico, gerador da felicidade humana. Por isso, o enunciado de Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, é de significado relevante e essencial, ensinando que, mesmo diante de leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer as injunções negativas, porquanto, na sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo realmente, exceto a sabedoria da lei natural incerta na sua consciência.